Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Previonco Brasil, nosso primeiro episódio. Aqui trataremos de vários assuntos sobre prevenção, oncogenética, custo-efetividade, oncologia e vários temas de saúde que são extremamente importantes e vão impactar a sua vida. Sou o Dr. José Márcio Figueiredo, sou médico oncologista, diretor-geral do Grupo Instituto do Câncer Brasil. Estou aqui com meu colega, Dr. Eduardo Zulca. Nós vamos conversar um pouquinho, bastante sobre esse assunto. Seja bem-vindo, Eduardo, nosso primeiro episódio desse sonho que é o podcast Previonco Brasil. É um prazer estar aqui com vocês, é Márcio. Eu sou, como você disse, sou Luiz Eduardo Zucca, eu sou oncologista clínico e estou aqui para contribuir nessa nossa nova empreitada e nesse sonho que é o Prévio Onco Brasil. Maravilha, excelente. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento da ferramenta, né? Trocar muita ideia em relação a isso, o que que é exatamente a ferramenta. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Grupo Instituto do Câncer Brasil. Como eu disse, eu sou oncologista clínico, venho da Universidade de São Paulo, fiz oncologia lá e depois fiz uma pós-graduação em oncogenética e gestão de saúde no Hospital Albert Einstein e estou terminando o meu mestrado profissional em inteligência artificial no Hospital AC Camargo. Eu adoro, né, esse tema porque a Previonco, ela é uma ferramenta, nós vamos explicar um pouquinho, mas ela vai trazer muita coisa. Mas a grande função dela, a grande missão da empresa é descentralizar a prevenção oncológica no país. E, então, isso é uma coisa que eu acho fantástico. E isso vem muito em voga com a missão, visão e valores do Instituto do Câncer Brasil, que é um grupo de oncologia que está no país há mais de 10 anos, em 3 estados do Brasil. Ele foi fundado por colegas médicos, eu sou um dos fundadores, que oriundos da Universidade de São Paulo, da USP Ribeirão Preto e do Hospital do Câncer de Barretos, onde você também veio, visando descentralizar o acesso à oncologia no interior do país. A gente entendia que havia uma carência de profissionais, de infraestrutura, enfim, de uma assistência de qualidade nessa região, necessitando de uma marca, principalmente na região do agronegócio brasileiro. E o sonho começou em 2012, 2013, na nossa primeira unidade em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E de lá a coisa andou muito rápido. Aí a gente conseguiu realmente levar assistência, ensino, pesquisa com qualidade, acesso, descentralização. E hoje nós estamos aí com 6 unidades em 3 estados do Brasil, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, enfim, é uma coisa muito legal, mas faltava a prevenção, né? Faltava uma ferramenta para realmente a gente ter uma amplitude em nível nacional. Isso só é possível a gente associando inteligência artificial, telemedicina, muita qualidade técnica, né? E, obviamente, uma ferramenta que seja capaz de fazer com que o paciente se engaje nessa luta da prevenção. Fala um pouquinho sobre você, Eduardo, e me conta um pouquinho da sua história, Vou, e vou eu acho contar, importante. vou contar, mas depois eu quero perguntar para você também. Você falou muito rápido agora no nesse e tem muita história legal por trás de Uhum, tudo sim. que você falou. É, eu sou Luiz Eduardo Zucca, eu também venho do interior do estado de São Paulo, onde a gente sabe que tem uma diferença, na verdade, né? A medicina, infelizmente, né? De grandes centros. E a gente vive isso, porque eu acabei fazendo faculdade numa excelente escola, que é a Escola Paulista de Medicina, em São Paulo. E acabei, depois da minha formação, fiz toda a minha formação lá, inclusive oncologia clínica. Para a gente se formar, a gente precisa são aí 10, 12 anos de estudo, e a Não gente pode continua parar. até hoje, na verdade, né? Não para nunca. Não para nunca. Você terminando o seu mestrado, eu terminando meu doutorado, então são aí mais de 20 anos estudando, e não para, e a gente não para de estudar. E eu acabei indo voltei pro interior de São Paulo, mas eu voltei numa ilha chamada Hospital de Amor, antigamente chamava Hospital de Câncer de Barretos, onde eu aprendi muito, na verdade, desde a parte
de acolhimento, de humanização do paciente, onde eu acho que onde cada vida importa ali, independente se é rico, se é pobre, se tem E convênio, se não gratuito, né? tem, que é do SUS, né, que é do Sistema Único de Saúde, que a gente só atende, é um hospital filantrópico. Então lá eu aprendi também como ser humano a tratar outro ser humano. Acho que tenho toda a minha formação e todo esse aprendizado lá em Barretos. E agregado a isso a parte científica, onde e empresarial, né, onde eu coordenei a oncologia durante alguns anos, onde eu coordenei o centro de pesquisa de Barretos, principalmente de pesquisas oncológicas internacionais, Por lá em quanto tempo você Barretos. coordenou lá? Lá foram 5 anos de coordenação. A Diretor gente médico. teve como gerente médico. A gente saiu de alguns estudos, né, de algumas dezenas de estudos para centenas de estudos. Eu cheguei a passar por mim mais de 200 estudos clínicos, É. né, naquela fase. Fiquei 10 anos lá. Então, e eu acho que aí a minha história se encontra com a sua. ah, e aí, quando a gente vê para expandir para outros lugares do país e levar todo esse conhecimento e toda essa assistência de uma maneira também mais fácil para a população. E aí você me chamou uma curiosidade, né? Você falou, né? Você também é do Sim. interior do país, Interior do é, Mato Grosso do do Sul. interior do Mato Grosso do Sul. Acho que a sua vivência deve ter sido, a sua experiência pessoal deve ter sido bastante interessante também. Eu gostaria que você contasse também para todo mundo como que Claro, foi toda a sua formação claro, até você chegar onde você está aqui hoje. claro. Bom, eu saí muito cedo de casa, né? Eu sou de Corumbá, Mato Grosso do Sul, região do Pantanal brasileiro. Aos 13 anos vim para São Paulo, morei com meus avós em São Paulo, então, enfim, saí de casa muito cedo, né? Tinha que estudar, não tinha o que a gente buscava do ponto de vista de educação, e, enfim, tive essa oportunidade, né? Que é uma realidade. Vim para São Paulo, estudei em São Paulo, depois me formei no Rio de Janeiro. Voltei para São Paulo, fiz clínica médica em Campinas e depois Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto foi também uma grande escola, onde a gente fez Onde é grandes a USP, amigos, né? A exato, a USP USP em de Ribeirão, Ribeirão. onde a gente também teve muito contato com pesquisa clínica. Depois eu tive a oportunidade também de ficar fazendo um pequeno fellow nos Estados Unidos, também onde a gente focou em pesquisa clínica na Universidade de Miami, que inclusive você também teve a oportunidade de estar lá. É, mas a gente tinha esse sonho, né? Os fundadores do ICB tinham esse sonho de levar a oncologia para o interior do país. Você teve a oportunidade de voltar para a capital ou de ficar em Ribeirão e você, não, eu quero levar a Sim, medicina de qualidade para o sim. interior do país. Esse era o grande desafio. Na verdade, assim, eu me vi empreendedor. Eu não sabia que eu era empreendedor. Nenhum dos sócios fundadores sabiam que eram empreendedores. E empreender significa, na verdade, você gerar valor, tirar um sonho do papel e executar, né? E a grande preocupação era trazer gente boa, né? E realmente agregar. Então a gente foi estudar, a gente conversou, eram 4 sócios fundadores, com um sonho, né? Um sonho do papel que no momento você tem um produto minimamente viável, você tem uma coisa na sua cabeça, mas isso tem que se moldando e se testando, né? E deu muito certo, graças ao trabalho fantástico dos sócios, né? Que realmente fizeram muito, se dedicaram muito, estudaram muito para aprender, e das pessoas que nós trouxemos para compartilhar isso aí. Então, hoje, se a gente está aqui falando de Previon, falando de inteligência artificial, de uma plataforma em nível nacional, uma startup que chega para realmente ser disruptiva no campo da prevenção, é porque o Instituto do Câncer Brasil nos permitiu estar aqui. Então, acho que é importante essa história para as pessoas entenderem o know-how do Instituto do Câncer Brasil ao longo desse processo. E quem está por trás da Previon, né? A Previonco nós temos aqui várias pós-graduações por trás da Previonco, um mestrado, 3 doutorados,
e 2 pós-doutorados no desenvolvimento da plataforma. Então, acho que é importante mostrar essa segurança para as pessoas e nós vamos falar da função dela, né? Com certeza. Então, eu acho que é interessante toda essa introdução, lembrando que o Instituto do Câncer Brasil são clínicas, Sim, né, de qualidade, clínicas que buscam soluções na medicina, especialmente na oncologia, privada e pública, né? Nós privada e também pública, prestamos privada e serviço, pública. exatamente. E com seus membros, com seus médicos e colaboradores, todo mundo se desenvolvendo. Me conta só um pouquinho onde que o Instituto do Câncer Brasil ele tá? Ele tá em Três Lagoas, que você Três falou? Lagoas, Mato Grosso do Sul, Corumbá, Mato Grosso do Sul, Sorriso, norte de Mato Grosso, Andradina, noroeste do estado de São Paulo, Taubaté, Vale do Paraíba, e Caraguatatuba, litoral, norte do estado de São Paulo. Todas cidades de médio, Exato. de médio Cidades porte. abaixo de 300, 350 mil habitantes, que exatamente era a nossa proposta de solucionar esse problema, trazer grandes oncologistas, trazer uma estrutura de qualidade que o paciente ficasse confortável de realmente tratar nessas regiões. A gente sabe que viajar para tratar câncer, quilômetros, muitas distâncias enormes, é muito complicado, né? O Brasil é um país continental com uma infraestrutura ainda ruim, ainda em desenvolvimento, e muitas pessoas, a maioria das pessoas, 70% da população brasileira depende do Sistema Único de Saúde, por exemplo, né? Não tem acesso a uma vasta rede de medicamentos. Mas se você executa uma cirurgia oncológica com qualidade técnica, a chance de cura ali já aumenta em muito, né? Então, se você traz bons cirurgiões oncológicos para essas regiões e executa isso com excelência, você já está aumentando em muito a chance do paciente. E, por exemplo, uma coisa legal que nós fazemos, nós somos um dos primeiros grupos de pesquisa clínica no país, privados, né? Então, nós temos aí 3 centros de pesquisa clínica no Brasil. O primeiro foi em Três Lagoas, né? Começou o sonho em 2016, em 2018 ele se estruturou com estudos clínicos internacionais, que são estudos gratuitos, né? Eh, Depois, agora em Taubaté, o primeiro centro de oncologia da região do Vale, onde você veio a Sim. brilhantar. Nós estamos aí liderando alguns estudos internacionais no país, com alto recrutamento, levando acesso à população a novas tecnologias, imunoterapias de última geração, drogas-alvo, enfim, tudo de forma gratuita e com todo o compliance internacional, né? Ou seja, o paciente no Vale ou em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul e agora em Sorriso, no norte de Mato Grosso, terão gratuitamente acesso a remédios que estão sendo testados nos Estados Unidos, na Europa, E na não só China, remédios que estão sendo testados, na sim, verdade, né? remédios que não existem, né? Remédios que não estão no mercado, e muitas vezes o que a gente compara é que são medicações já estabelecidas para o câncer. A gente sempre quer saber se existe algo melhor que a gente possa fazer. Então, a gente lança a mão dessas medicações ou de combinações com medicações já estabelecidas mundialmente, que infelizmente às vezes o SUS não consegue Absorver. absorver e oferecer para o paciente. E a gente, através de estudo clínico, consegue oferecer essas medicações também para pacientes que não têm plano privado. E para quem tem plano privado, aí também tem o seu atrativo de participar de um estudo clínico. Mas eu acho interessante toda essa história porque a gente, a gente trabalha com oncologia. Falar de câncer é sempre um tabu até hoje, na verdade. E eu acho que o Instituto do Câncer Brasil sempre quis levar soluções para os pacientes. E quem trabalha com oncologia e quem trabalha com câncer sabe que o melhor tratamento é a prevenção em câncer. Fantástico. Então eu acho que é isso que nos estimula a prevenir qualquer tipo de câncer no paciente. E a gente sabe que 50% dos cânceres são preveníveis. Perfeito. 50% são preveníveis. Seja com modificações no estilo de vida. Hoje a gente sabe,
que é um mal público, né? Obesidade, sedentarismo, alcoolismo, tabagismo, apesar de ter melhorado essas metas no Brasil, Hipertensão, diabetes, hipertensão, diabetes. E vacinação, a gente sabe que se modificar tais fatores, você está prevenindo 50% que a gente chama de prevenção primária. primária desses pacientes. E eu acho que é daí que vem essa ideia Perfeito. de da Previonco. E tão pouco explorada, né? Você vê uma ferramenta extremamente potente, né? Você realmente fazer, você conseguir atuar para modificar fatores de risco. Isso é importantíssimo, né? E aí falando, nós vamos explicar um pouquinho mais a plataforma, mas falando para a população e para pequenos e médios empresários, você prevenir é mais barato que tratar, né? As empresas pagam com participação nos planos de saúde, ou às vezes nem tem plano de saúde para oferecer para o seu colaborador. E o que que o empresário quer para o colaborador? Que ele esteja feliz, produtivo, engajado, com visão de dono, enfim, liderando, fazendo a transformação que o Brasil tanto precisa, gerando riqueza, né? E para isso precisa ter um engajamento e uma avaliação de uma ferramenta que realmente traga soluções, que realmente resolva o problema. Porque não adianta você dar um plano de saúde para o paciente ou do seu colaborador ou dar acesso a ele a um bom hospital do SUS. Ele tem que estar engajado, ele tem que entender que aquilo ali vai realmente ser importante para a vida dele, vai realmente modificar o seu futuro. Por exemplo, se eu falar para você que está em casa nos ouvindo, né, que 20%, em torno de 20% da população mundial pode ter um risco de predisposição hereditária ao câncer, onde de 8 a 10% nós encontramos um gene envolvido. No caso, por exemplo, público da atriz Angelina Jolie, todo mundo sabe, ela tem uma mutação num gene chamado BRCA, ou onde a gente não acha esse gene, mas existe um padrão familiar de geração em geração, onde diferentes tipos de câncer, ou às vezes um mesmo tipo de câncer, acomete essa família, e a gente realiza um estudo genético desse paciente, mas não encontra mutação. Mas esse paciente tem um risco aumentado e deve ter um rastreamento diferenciado. Por exemplo, uma paciente como a Angelina Jolie, a mamografia aos 40 anos é um exame muito tardio para ela, diferente do resto da população. Ela tem que fazer uma ressonância de mama a partir dos 25. Então, é isso que nós vamos trazer aqui para o debate com a Previonco, com o podcast da Previonco Brasil, porque eu sempre falo para os meus pacientes, o que que você prefere? Ter as rédeas da sua vida ou deixar que o câncer realmente tenha assuma o papel de liderança, né? É óbvio que o paciente empoderado, engajado, ele vai querer tomar as rédeas da sua vida e estar um passo à frente na prevenção. Então, nós vamos explicar o que é prevenção primária, o que é prevenção secundária, como que a gente atua, o quão isso reduz o risco. Isso aí vai ser episódio atrás de episódio, trazendo grandes profissionais aqui para falar sobre obesidade, para falar sobre todos os fatores que a gente está explicando, né? E eu acho que isso é fundamental, né? A partir do momento em que há uma conscientização, uma mudança do pensamento, em que investir em prevenção dá resultado e o empresário, o paciente, o colaborador entende que isso faz a diferença, a gente realmente vai mudar a cultura no país e em vários É lugares. interessante você falar de mudar a cultura no país, né? Você sabe que um dos nossos, dos médicos que a gente convive, que está também por trás da Previonco, ele tem um questionamento interessante, uma crítica interessante. E hoje em dia não existe plano de saúde, existe plano de doença, porque você só procura o plano quando você está doente. São poucos os planos que são direcionados para a prevenção de qualquer tipo de doença, eh, e especialmente para principalmente para prevenção em câncer. E tem muita coisa para a gente fazer em prevenção de câncer. Seja a prevenção, que é aquela que a gente já estava explicando um pouquinho aqui,
aquele que toda a população obeso, hipertenso, obesidade, tabagismo, se você tirar esses fatores, você diminui muito a chance dele ter câncer, até aqueles pacientes que a gente sabe que tem, que você estava falando mesmo de uma atriz famosa, Angelina Jolie, que ela já nasce com uma alteração genética no sangue, hereditária, que passa de pai ou de mãe para filho ou filha, que infelizmente acarreta, isso é familiar, que essas pessoas têm um risco maior de desenvolver câncer. E para essas pessoas, além da prevenção, de não ser obeso, de, não ser, de atividade física, ela também tem um cuidado todo especial que a gente pode oferecer Sem dúvida. para esse paciente. Mas me explica um pouquinho o que que é exatamente a Previon? Como eu faço? O que que é a Previon? O que que é? É um programa? É um Maravilha. telefone eu te ligo e pergunto eu ligo no instituto e pergunto da Previon? Maravilha. Não, a Previonco ela é uma plataforma interativa. Em breve estará também disponível em para baixar em iOS ou Android, tá? Mas hoje ela é um site com uma plataforma disponível, onde nós estamos inicialmente vendendo a assinatura desse plano para empresas, tá? Que queiram levar isso para o seu colaborador. A partir do momento em que a empresa contrata a assinatura da Previon, o colaborador tem disponível a hora que ele quiser o acesso à nossa plataforma. E nessa plataforma nós vamos estratificar risco, primeiro ponto. Primeiro, conscientizar, né? O que é essa plataforma? Ela tá num site, O é que uma o plataforma. colaborador faz? Ele vai responder um questionário, né? Questionário relativamente simples, onde ah, nós conseguimos trazer aí de uma forma bem amigável, né? Bem fácil, bem intuitiva, que ele responda a hora que ele quiser, em casa, tranquilo, essas respostas. E com essas respostas, a inteligência artificial que está por trás vai estratificar o risco dele de desenvolver um câncer. Se esse risco é baixo, se esse risco é intermediário ou se esse risco é mais alto. Independentemente do risco, além de todas as orientações que ele vai receber ao longo desse processo, porque é uma assinatura anual, então o paciente vai receber e-mails, receber WhatsApp, receber vídeos, Consulta médica? consulta médica, consulta de enfermagem, enfim. Esse paciente terá acesso, a partir do momento que ele responde, a uma agenda com enfermeiros, tá? E a uma agenda com médicos por telemedicina. Ótimo. Então, nós vamos fazer realmente uma busca ativa para mudar a saúde do seu colaborador ou de você, que é colaborador na empresa, e que, né, queira, se preocupa com isso e quer se prevenir, né, quer realmente fazer a diferença porque é possível, a tecnologia está aqui para isso. Um ponto na questão do histórico familiar é que se o paciente faz o rastreamento correto, ele descobriu que tem uma mutação ou não tem a mutação, mas tem um padrão familiar muito forte, e esse paciente faz o rastreamento correto, como mandam os protocolos internacionais, a chance dele viver igual a um paciente que não tem a mutação é muito próxima, é praticamente a mesma, tá? É claro que ele vai ter que estar realizando exames específicos, mas é praticamente a mesma, e toda essa parte de aconselhamento genético, de orientações, nós da Previon daremos com todo o nosso time multidisciplinar. Então, isso é fundamental, esse entendimento. Uma vez feita a consulta de telemedicina, esse paciente vai ter um acompanhamento de acordo com o seu risco. E, além disso, a Previonco vai atuar nas empresas também muito focada em custo-efetividade. Aí sim, falando para o empresário, né, mostrando dashboards, mostrando o perfil da população, sempre mantendo o sigilo, então o colaborador não precisa de forma nenhuma ter medo, porque sigilo médico, né, LGPD, todo o compliance em relação a isso, e com toda a ética. Eu Né? acho que são várias frentes a Uhum. Previon. Ela tem a frente pessoal daquele paciente, de diminuição do risco dele ter câncer.
ou de prevenir, porque câncer tem cura. Sem dúvida, a maioria, né? Você pode prevenir mudando seu estilo de vida, mas se você achar ele muito pequeno, você cura esse paciente. Perfeito, Que esse também é o objetivo perfeito. da Previon. Então quer dizer que aquele medo de quem procura acha, na verdade não precisa ser um medo, porque acha para fazer diagnóstico precoce e ficar curado. E não necessariamente precisar de uma químio, por exemplo, de uma rádio, porque foi tão precoce Sim. o diagnóstico que uma cirurgia apenas, ou uma ablação, ou alguma técnica Então, local cura o para o paciente. paciente, para o colaborador que ele procura, o ganho pessoal é ele diminuir essa chance de ter câncer. E a gente sabe, como oncologista, que quando o câncer ele é avançado, ele também pode ser curável, mas a agressividade no tratamento é muito maior. Que nós chamamos de morbidade. A morbidade fica pior, pessoal para o paciente. E isso existe um reflexo, agora falando numa questão mais macro, Na economia na empresarial, economia empresarial. Uma, a população está envelhecendo. 2, você tem câncer sendo diagnosticados em pessoas mais jovens, com idade produtiva, economicamente. hum, E as pessoas estão trabalhando no avançar da o idade. conceito de idoso mudou, né? Mudou. Então, 60, 70 anos, a é um gente paciente bem fit. A gente, eu acho que é essa que é a questão da Previon, do Instituto, de arrumar soluções. É, é claro, o principal é o paciente. É você minimizar os riscos desses Sendo pacientes. Indiretamente, você está voltando esse paciente para o mercado de trabalho mais precocemente. perfeito. Que não perca toda essa questão, com a doença do paciente, com afastamento, com você está prevenindo alguma coisa economicamente também de acontecer no futuro. Então, eu acho que essa é a consequência secundária, esse é o ganho secundário da Previon. Claro que sempre primeiro ao paciente, o secundário que a gente vai E sem gerar pânico, né, Zuca? e sem gerar pânico. De uma forma amigável, de uma forma tranquila e assim, o que me dá mais brilho nos olhos em relação a isso é a questão da descentralização. Você realmente, num custo pequeno, você conseguir ofertar qualidade para um paciente que mora em Manaus, um paciente que mora em Corumbá, no Pantanal, Como você vai conseguir fazer isso? telemedicina, inteligência artificial, né? Então, dados na nuvem, segurança, enfim. A plataforma está sensacional, já adiantando aqui para as pessoas. A partir de fevereiro, a gente começa também a possibilitar a venda para pessoas, para indivíduos, né, que queiram, não só para a empresa. A gente resolveu começar para a empresa como uma solução em geral, mas eu acho que isso é fantástico. Você descentralizar acesso à informação, à prevenção, à qualidade. E hoje nós estamos começando aqui o primeiro passo, né, com o podcast, né, o podcast da Previonco, que trará muitos temas. Nós vamos trazer muitos profissionais aqui, explicando, falando, tentando conscientizar e chamando esse paciente para a telemedicina, para no tete a tete com o médico, né, da sua confiança, que ele realmente esclareça tudo e tenha uma jornada muito legal e que realmente isso faça diferença. A gente quer gerar impacto, a gente quer gerar resultado, né? Não é mais o mesmo, é resultado. A gente quer resultado e o resultado é a saúde do colaborador. Zé, mas me explica um pouquinho. Essa plataforma, ela é para quem? Ela é só para a empresa? É só para a empresa que vai ter acesso? É só o colaborador de uma empresa? Ou um paciente pode ter, um cidadão brasileiro pode ter acesso a essa empresa, Então, essa plataforma? excelente pergunta, Zuca. Nesse momento, ela está disponível apenas para empresas, os colaboradores das empresas que contratam a plataforma Previonco Brasil, mas em poucos meses ela estará disponível para o Sr. João, para a Dona Maria, para o Sr. José, de forma extremamente acessível, onde ela no nosso site www.previonco.com.br ele vai poder contratar
os serviços, ter essa assinatura anual, de forma muito simples, rápida, prática e com muitas coisas, como acesso a médico. Mas aí o seu João, ele vai responder o formulário e ele vai saber o que que ele precisa fazer. Só isso ou vai ter algo a mais para esse paciente? Com certeza, muita coisa a mais, né? Então, além de responder o formulário, para que a inteligência artificial possa agir e estratificar o risco, ele vai ter ali na hora vídeos explicando a importância de cada ponto a ser perguntado, né? E na sequência, e além de todas as outras orientações que chegarão por e-mail, por WhatsApp, enfim, por uma série de canais de comunicação, o seu João, a Dona Maria, o seu Joaquim, né, enfim, o brasileiro, o cidadão comum, com o seu CPF, ele vai ter acesso a médicos extremamente qualificados, tá? A um preço extremamente acessível, que vão navegar junto com ele essa jornada de prevenção e trarão no dia a dia uma redução do risco de desenvolver câncer ao longo da vida. Tudo através de telemedicina. Tudo através de telemedicina. Ele em casa, Ele em casa, onde ele quiser, com acesso a grandes profissionais, preço extremamente acessível, não precisando depender de ninguém, de fila, de nada, com toda a questão de proteção de dados, né, que a gente chama de LGPD, que é uma lei, enfim, atendendo todos os pré-requisitos necessários, ele terá acesso à equipe médica, a oncogeneticista, além de oncologista, oncogeneticista, clínico e profissionais que também, como nutrólogos, enfim, psicólogos, enfim, toda a estrutura que nós montamos para prestar o serviço você necessário. falou uma palavra interessante agora. Um oncogeneticista. O que que é um oncogeneticista? O que é um oncogeneticista? Um oncogeneticista, ele é um médico que avalia exatamente o risco de predisposição hereditária ao câncer. Então, ele avalia o histórico familiar, ele traça o perfil da família daquele paciente e avalia o risco daquele paciente, fazendo aconselhamento genético para o paciente. Então, poxa, qual o risco se eu descubro uma alteração na minha família? Qual o risco de eu transmitir para as próximas gerações, para os filhos, para os netos? Ah, eu quero ter filho, posso ter filho, enfim, você aconselha, né? De forma ética, você aconselha aquele paciente e o ajuda a tomar decisões para que ele fique tranquilo. Como eu disse, mesmo que a gente descubra uma predisposição em qualquer pessoa, fazendo o rastreamento correto, ou seja, empoderando o paciente vive muito próximo da população geral, praticamente igual. Claro que vai ter todo um rastreamento específico, mas isso não está disponível, né? Isso em ilhas de excelência no SUS, e olhe lá, em convênio médico também, muito difícil. Nós estamos trazendo uma ferramenta muito simples, que vai estar no aplicativo do celular, hoje no site, mas no aplicativo do celular, para que ele possa realmente tirar todas as dúvidas e realmente conseguir fazer aí a, Eu acho a que, prevenção. eu acho que é interessante, né? E volta ao que a gente estava falando no começo. E esse é o exemplo de descentralização que a gente estava falando. É você levar a medicina de qualidade com especialistas que só existem em grandes centros para qualquer região do país. Fantástico, fantástico. Porque é acesso, né? Você descentraliza acesso a uma medicina de qualidade, fazendo com que a pessoa consiga se prevenir, né? E consiga evitar o evento câncer, né? Ou fazer um diagnóstico precoce, né? Então, e aumentando a chance dela estar curada. Então, isso é fantástico. Isso só é possível pela tecnologia embutida na plataforma de inteligência artificial, como eu disse, dos profissionais que estão por trás desenvolvendo todo esse projeto, telemedicina, com toda a segurança e com todo o time de oncologista que nós temos para oferecer. Perfeito. Acho que a gente tem muito para discutir também nos próximos episódios do podcast, levando, acho que esmiuçando mais
Perfeito. a questão da prevenção, a Nós va questão da oncogenética. Exato. Nós vamos inclusive intervir no tratamento, né, então se o paciente precisa, por exemplo, parar de fumar, o paciente não vai apenas escutar: "Ah, o senhor precisa parar de fumar", não, nós vamos fornecer receita, medicação, e realmente atuar de forma terapêutica para que esse paciente consiga parar de fumar e acompanhar esse processo, né. Então realmente funciona como um ambulatório, né, um ambulatório de especialidades em que esse paciente vai ser acompanhado, só que à distância. Esse é o ponto. Com ultra especialistas. Com ultra especialistas, E e extremamente multidisciplinaridade, gabaritados, né, e multidisciplinar, né, para ter uma visão holística do paciente, ou seja, a gente quer entender o Sr. João, a Dona Maria, o Sr. José de uma forma global, né? Quais são os problemas, inclusive psicológicos, que o deixam ansioso, né? Que aumente a compulsão alimentar, por exemplo, ou a fissura por fumar, ou enfim, o que que realmente incomoda a vida dele. Nós vamos fazer toda essa essa gestão de vidas, né? E realmente fazer a diferença. Eu acho que essa é a proposta da Previon, por isso que nos encanta com certeza nesse projeto. E será fantástico para a gente conseguir levar esse desafio para a população brasileira. eu acho que além da plataforma, o que a gente está levando também é informação para todos. E eu acho que é isso que a gente vai fazer Sim, ao longo desses vários episódios, né? Levar informação. Acho que a primeira coisa é levar informação. É fundamental. saber o que que o paciente tem, aonde, informação de qualidade. A gente está vivendo na era da informação e na era da informação de pouca qualidade. Exato, Eu acho que a gente precisa levar informação de exato. qualidade Um para os. podcast gratuito, enfim, o paciente vai poder compartilhar com quem ele quiser, escutar quantas vezes ele quiser, a hora que ele quiser. Enfim, eu acho que isso é fantástico, né? Falar mais de oncogenética, falar mais de prevenção, especificamente de vários tipos de câncer que são preveníveis. Como eu já disse anteriormente, 50% dos cânceres são preveníveis. Vacinação de HPV, a Perfeito. importância, quais os tumores que a gente reduz. Enfim, tem muita coisa para falar. A gente vai trazer muitos profissionais, a gente vai trazer pessoas de RH de empresas, a gente vai trazer pessoas que sobreviveram ao câncer, pessoas que participam de pesquisa clínica. Eu acho que com todo o know-how que a gente tem em pesquisa clínica, fazer com que cada vez mais pacientes participem de protocolos de pesquisa, que é uma forma de tratamento, tá? Enfim, eu acho que tem muita coisa para falar, tem muita coisa para orientar, e isso vai gerar um movimento muito positivo de engajamento para fazer a diferença. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai ser um grande diferencial e nós vamos, como eu disse, realmente mudar a mentalidade das pessoas. Para encerrar, o que que a gente espera dos próximos episódios do nosso podcast da Previon? Muita coisa, né? Eu acho que nós vamos começar aí falando explicando o que que é uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer, né? É um tema muito importante para a gente, ou seja, o paciente entender o que que é o risco familiar que ele eventualmente pode ter. Se a gente pensa em 20% da população mundial, 20% da população do Brasil, 20% da população da sua empresa, é muita gente, né? Isso sem considerar os fatores de risco que todo mundo sabe. Então é muita gente, né? E por isso é importante a gente tratar isso de forma natural, porque é natural, né? É uma coisa corriqueira no nosso dia a dia. A gente só não sabe, A de gente só verdade, não sabe, sabe? né? Nós vamos falar de especificamente dos principais tipos de câncer, né? Como a gente consegue prevenir, como a gente consegue atuar e quais são as jornadas desses pacientes. Nós vamos trazer profissionais específicos para falar de obesidade, para falar de nutrição, para falar de uma série de assuntos que são importantes, tabagismo, enfim, dentre outros, né, que as pessoas nem têm no dia a dia. E com certeza nós vamos também lançar aí outras formas de comunicação, como lives, enfim, etc, 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 para gerar engajamento, né? Para mim é muito claro que a conscientização precisa de informação, mas para ter resultado precisa do engajamento, o paciente, o colaborador, pessoa realmente tomando as rédeas da sua vida
e realmente querendo fazer diferente, né? Porque hoje, com a tecnologia que a medicina está avançando, as pessoas vão viver muito mais, né? 80, 90, 100, quiçá mais, né? Elas não estão morrendo mais de causas cardiovasculares, infarto, derrame e tudo mais, e o câncer faz parte do processo de envelhecimento natural, né? Ano que vem, infelizmente, vai ultrapassar infarto, derrame, as causas cardiovasculares como causa de morte no nosso país. E nos países desenvolvidos já é a primeira causa de morte. Nós temos que atuar, não dá para fechar os olhos. Nós temos que trazer soluções inteligentes, usando tecnologia. A telemedicina está aí, a inteligência artificial está aí, né? E realmente a gente consegue fazer isso de forma segura para realmente gerar resultado. Então, podem esperar muita coisa bacana que a Previonco realmente vai surpreender. Perfeito. Queria agradecer o pessoal que está escutando a gente. Eu acho que a gente vai conversar aí durante esses vários episódios bastante coisa bacana, de interesse para todo mundo, seja o paciente, seja o colaborador, seja o empresário. Eu acho que é de interesse de todos, Ser gestor público, ser o gestor público. Acho que vai ser bem interessante aí esses próximos episódios. muito Obrigado. bom. Obrigado.